Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num território, bem, cheio de mistério, não é? O fenómeno OVNI, ou o UAP, como se diz agora. Exato. E as fontes que temos, olha, são muito variadas. Temos transcrições de debates online, um relato da CIA sobre um caso soviético, análise de investigadores como o Jacques Vallée e até alegações sobre conspirações, tipo insiders. Sim, é um material bastante tenso. Pois é. A nossa missão aqui é tentar navegar nisto tudo, que às vezes é chocante, contraditório, e tirar as ideias principais. Pronto, vamos a isso. Vamos lá? Ok. Começo por um relato que, francamente, desafia a imaginação. Vem de um arquivo da CIA, sobre um evento na Sibéria lá para 1989-90. Ah, sim, essa é peculiar. Uma unidade militar soviética abate um OVNI, um disco. E o que vem a seguir, segundo o documento, é surreal. Saem 5 seres pequenos, humanoides, cabeças grandes, olhos escuros. Certo. E depois, estes seres fundem-se numa esfera de luz. Que explode. Uma explosão, sim. E a consequência é aqui que fica mesmo estranho. 23 soldados encontrados transformados em postes de pedra. Pedra? Como assim? Dizem que uma análise identificou algo tipo calcário. É um relato extremo, não é? Levanta imensas questões sobre física, biologia, se for verdade, claro. Exatamente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, independentemente deste relato ser literal ou não, ele mostra a estranheza que aparece em muitos encontros destes. Sim, o fator absurdo. Precisamente. E isso leva-nos a outras perspectivas, que tentam ir além da ideia simples de naves de outros planetas. Como o trabalho do Jacques Vallée. Ah, Vallée, uma figura importante na ufologia, sem dúvida. Sim, e controversa às vezes. Ele questiona a hipótese extraterrestre, a ETH como única explicação. Ele vê ecos disto em mitos antigos. Fadas, gnomos. Ele até fala de Magônia, um reino mítico como um paralelo. Como se fosse um fenômeno recorrente, mas com outra roupagem. Exato. Ele sugere que pode ser um fenômeno antigo, talvez interdimensional ou outra coisa que não percebemos, que se manifesta de formas diferentes dependendo da época, da cultura. E os argumentos dele contra a ETH? Bem, ele aponta para o número absurdo de aterragens, o comportamento das entidades, que muitas vezes é ilógico, simbólico, e o fato de desaparecerem, puf, em vez de partirem como uma nave faria. Então, para valer, o objetivo não seria contato como nós pensamos? Talvez não. A hipótese dele aponta mais para uma inteligência que usa o engano, o absurdo, como ferramentas. Ele fala num sistema de controle. Sistema de controle. Sim, algo que interage conosco ao longo da história para talvez moldar as nossas crenças, a nossa cultura. É fascinante a ideia de um fenômeno que se mascara, que se adapta ao que esperamos ou tememos. Essa ideia de engano deliberado faz a ponte para outra teoria que surge nas fontes, não é? A da invasão alienígena forjada numa falsa bandeira. Um tal John de Souza, ex-agente do FBI, alega que há um plano, um estado profundo, uma cabal, para simular um ataque extraterrestre. Certo, essa teoria circula bastante em certos meios. E a tecnologia usada não seria alienígena, seria nossa, terrestre, mas super avançada. A engenharia reversa, talvez. Ele chama-lhes LSDs. LSDs? Large Super Armed Drones, e sugere nomes como Skunkworks, DARPA. Os suspeitos do costume em termos de tecnologia de ponta. Exato. E lembra aquela história do Wernher von Braun, sobre a última cartada das elites ser uma ameaça alienígena falsa, para criar pânico, controlo, talvez um governo mundial. Ou até influenciar eleições, como algumas fontes sugerem. Mencionam o perigo de radiação desses drones, aconselham a manter distância. É uma narrativa complexa. Pois é. Mas repara, seja qual for a origem, externa, interdimensional ou humana, como nesta teoria, a ideia de segredo, de controlo, de engano, aparece sempre. É verdade. E isso realça a atenção sobre o papel dos governos. Por um lado, há um reconhecimento crescente dos UAPs. Temos relatos de pilotos militares, o vídeo do Tic-Tac. Incidentes de quase colisão. Exato. Coisas que levantam questões de segurança. O Pentágono até pede fundos para estudar isto. Mas, por outro lado, Por outro lado, há uma longa história de sigilo, negação e acusações de obstrução,
de desacreditar testemunhas como o David Crash. Sim, aquele que falou dos programas de recuperação de OVNIs. Precisamente. E os apelos por transparência, o mostrem os arquivos, continuam. Há muita desconfiança. Então, resumindo, o que retiramos disto tudo? As fontes pintam um quadro confuso. Desde encontros tipo Sibéria, com seres e tecnologia radicalmente diferentes, passando pela ideia do valé, de um fenómeno antigo, interdimensional, que brinca connosco. Quase como um trickster. Sim. Até a possibilidade de ser tudo uma operação de engano humana com agendas escondidas. O fio condutor, mesmo nas teorias mais opostas, parece ser essa ideia de manipulação, controle da informação, da percepção. Seja uma inteligência de fora a usar o engano ou atores humanos a usar tecnologia para simular algo. Parece que alguém está sempre a puxar os cordelinhos, não é? A própria natureza do fenómeno esquiva, absurda, parece feita para manter o mistério. Exato. Fica então, se calhar, uma reflexão final. Considerando este tema recorrente do engano, da manipulação, das narrativas controladas, que aparecem em tantas fontes diferentes, Sim. o que é a persistência deste fenómeno OVNI, UAP, com todas as suas formas bizarras e contraditórias, nos diz sobre nós, sobre a nossa capacidade de lidar com a verdade, de aceitar ou rejeitar narrativas complexas sobre a realidade? É uma excelente questão. Deixa muito em que pensar. Pois deixa. Algo para continuar a explorar, certamente.